Olá a todos e bem-vindos a mais uma exploração visual. Hoje a gente vai falar de um negócio que está literalmente debaixo dos nossos narizes o tempo todo, mas que a imensa maioria das pessoas simplesmente ignora. Estamos falando da ferramenta biológica definitiva para a energia e vitalidade humanas. O material que vamos destrinchar hoje mergulha fundo na mecânica do corpo, em como ele processa o oxigênio e lida com as toxinas internas. E olha, os resultados são de cair o queixo. Preparem-se para repensar completamente o jeito de respirar de hoje em diante. Para começar, vamos fazer uma reflexão rápida. O que será que realmente controla os níveis de energia no nosso dia a dia, lá no nível celular? É muito comum a gente buscar aquela energia extra no cafezinho, num suplemento ou numa dieta super complexa, né? Mas a verdade surpreendente é que o botão mestre para a verdadeira vitalidade está num mecanismo oculto e automático que, infelizmente, quase todo mundo usa do jeito errado. A resposta para uma saúde inabalável não está naquilo que a gente ingere, mas sim na forma como alimentamos o nosso sistema biológico mais básico. Então vamos lá, parte 1, o combustível da excelência. A nossa saúde como um todo é construída em cima de um pilar que não dá para negociar: a qualidade da nossa corrente sanguínea. Pensa nela como o grande rio da vida dentro do corpo. A corrente sanguínea é literalmente a via expressa que leva oxigênio e nutrientes vitais para cada uma das nossas células. E o botão de controle de todo esse sistema gigante, a nossa respiração. O jeito que a gente respira dita a capacidade de oxigenar o corpo inteiro. Uma respiração fraca significa um transporte fraco. Agora, uma respiração excelente, isso significa um rio cheio, vibrante, entregando vida para cada cantinho do nosso corpo. O que nos leva à parte 2, o sistema de limpeza oculto. Acontece que o corpo humano tem um sistema paralelo fantástico que muita gente nem lembra que existe, mas que trabalha ali lado a lado com a corrente sanguínea. É o parceiro silencioso da nossa biologia. Pense no sistema linfático como o verdadeiro sistema de esgoto do corpo. É sério, o material aponta que a gente tem 4 vezes mais fluido linfático no corpo do que sangue. Todo santo dia, a função desse fluido é rodear as células, recolher proteínas presas, células mortas, materiais tóxicos e dar um jeito de neutralizar isso tudo. Se o sistema linfático parasse de funcionar por apenas 24 horas, o resultado seria fatal, só por causa do acúmulo desse lixo tóxico. Só que aí a gente esbarra no que parece ser uma falha de design no nosso corpo. A corrente sanguínea tem uma bomba incansável que é o coração. O sangue vai circular, não importa o que aconteça. Mas e o sistema linfático? Ele não tem absolutamente nenhuma bomba embutida. A linfa simplesmente não se move sozinha. Isso levanta uma dúvida gigante. Como é que o corpo consegue empurrar todo esse esgoto tóxico para fora se não tem um motor para fazer o trabalho pesado? Essa exata pergunta também deixou a ciência médica intrigada. O Dr. Jack Shields, um linfologista super respeitado da Califórnia, fez um estudo sensacional. Ele literalmente colocou minúsculas câmeras dentro do corpo de pessoas para observar em tempo real o que estimulava a limpeza desse sistema com mais eficiência. Ele queria ver na prática como a linfa se movia. E o que ele descobriu revelou um dos nossos maiores segredos biológicos. Acompanhem bem essa parte, porque é o ponto central de tudo. A respiração profunda pelo diafragma é a ferramenta biológica mais rápida para limpar o sistema linfático e oxigenar o sangue. É isso mesmo. Quando a gente inspira profundamente lá do abdômen, o corpo cria uma espécie de vácuo mecânico. Esse vácuo age como uma bomba externa que suga o fluido linfático pelas veias e capilares. Isso empurra as toxinas para fora e ativa o nosso sistema imunológico de uma forma absurda. E não estamos falando de uma melhoria qualquer, não. A pesquisa mostra que combinar a respiração profunda com movimentos musculares pode multiplicar a velocidade que o corpo elimina essas toxinas em até 15 vezes. 15 vezes mais rápido. E entender isso muda o jogo todo. Sem a respiração profunda, as toxinas ficam lá estagnadas. Com ela, a faxina interna roda na velocidade máxima. Entrando agora na parte 3, o poder do oxigênio. Além de colocar o lixo para fora, a gente precisa entender como o oxigênio protege a própria estrutura das nossas células. O material resgata o trabalho do Dr. Otto Warburg, um ganhador do Prêmio Nobel. Nos estudos dele sobre os efeitos do oxigênio, ele descobriu algo que chega a dar arrepios. Células completamente normais e saudáveis se transformavam e assumiam a aparência de células malignas por um único motivo: a restrição de oxigênio. A falta de oxigênio simplesmente destrói a resistência celular. Para entender como essa pesquisa foi aprofundada, a gente olha para o experimento do Dr. Harry Goldblatt, de 1953, publicado no Journal of Experimental Medicine. Ele usou células de ratos recém-nascidos. No ar normal, as células ficavam perfeitas.
Mas quando ele privava um grupo de células de oxigênio por apenas 30 minutos por dia, o cenário mudava rápido. Depois de algumas semanas, a estrutura dessas células se alterava. 30 dias depois, os ratos que receberam essas células desenvolveram crescimentos malignos mortais. E o mais chocante é que essa espécie de rato nunca tinha tido registro desse tipo de problema antes. O oxigênio era a grande barreira de proteção. E esses estudos trazem uma estatística muito reveladora. Na época, entre a população americana média, a estimativa era de que 1 em cada 3 pessoas desenvolveria algum tipo de problema maligno como câncer. Mas entre atletas profissionais, esse número caía drasticamente para apenas 1 em 7. E a explicação faz todo sentido. Atletas estão sempre em movimento. O movimento estimula a linfa e a respiração pesada inunda a corrente sanguínea com oxigênio. Eles estão constantemente limpando o esgoto interno e oxigenando o corpo ao máximo. E para aplicar isso na nossa rotina, chegamos à parte 4, a proporção de respiração. Afinal, como a gente pode usar essa biologia formidável no dia a dia sem precisar virar um atleta de elite? O material nos dá uma fórmula genial chamada proporção biológica de limpeza. A regrinha é simples, mas baseada em pura fisiologia. A proporção é 1:4:2. A ideia é inspirar por um certo número de tempos, segurar o ar por 4 vezes esse número e, no final, expirar lentamente pelo dobro do tempo que inspirou. Vamos entender a ciência brilhante por trás dessa matemática. Por que soltar o ar pelo dobro do tempo? Porque é durante uma expiração longa que o corpo ganha tempo suficiente para eliminar de verdade as toxinas presas no sistema. E por que segurar o ar por 4 vezes mais tempo? Porque prender a respiração permite que o oxigênio passe tempo bastante nos pulmões para oxigenar totalmente o nosso sangue. E claro, sempre começando a respirar lá de baixo, pelo abdômen, para ativar aquele vácuo linfático salvador que comentamos antes. Para colocar de um jeito bem prático, funciona assim. Se a gente inspirar contando até 7, o próximo passo é segurar essa respiração por 28 segundos. E aí, soltar o ar bem devagar durante 14 segundos. Lógico que esses números podem ser adaptados para a realidade de cada um. Se o 7 for muito puxado no começo, dá para usar 4, segurar por 16 e soltar em 8. O que realmente importa é manter essa proporção exata de 1, 4 e 2 para forçar a desintoxicação do corpo. O protocolo diário de saúde recomendado no material é super direto. Fazer 10 dessas respirações profundas em proporção e repetir o ciclo 3 vezes ao longo do dia. O aviso aqui é importantíssimo. A ideia nunca é forçar ou tensionar os pulmões, mas ir construindo essa capacidade aos poucos. Leva só uns minutinhos, mas transforma completamente a nossa bioquímica interna. Isso fecha perfeitamente com uma citação poderosíssima que resume toda a essência desse estudo. Ela diz: não há alimento ou pílula de vitamina no mundo que possa fazer por nós o que padrões excelentes de respiração podem fazer. É impressionante como as pessoas gastam fortunas tentando limpar o corpo com produtos caríssimos, quando a ferramenta mais eficiente de todas, capaz de acelerar a limpeza em 15 vezes, é 100% gratuita, automática e acessível a qualquer momento. Para encerrar, fica aqui uma reflexão provocativa. Será que aqueles nossos hábitos diários de ficar curvados sobre a mesa, respirando de forma curtinha e superficial o dia inteiro, não estão silenciosamente matando de fome a excelência celular do nosso corpo? Depois de entender como a linfa funciona e o poder absoluto do oxigênio, a ficha cai, não é? A vitalidade inabalável começa, sem dúvida nenhuma, com a nossa própria respiração. Muito obrigado por acompanhar mais essa exploração fascinante com a gente e até a próxima!